Boa noite, hoje é o vídeo 108 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. Serão 365 vídeos de falar sobre algum tema de uma filosofia ou uma perspectiva da minha realidade, como eu enxergo o mundo, para deixar como um registro e para eu melhorar a minha forma de comunicação e expressão de alguns temas filosóficos que eu considero complexos, que talvez para muitas pessoas não é tão complexo assim, mas que para mim, de certa forma, tem um caráter bem complexo, né? E lembrando que minha mera humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, talvez essa abordagem que eu trago desse sistema ou filosofia, hoje eu penso dessa forma, mas amanhã eu já esteja compreendendo de uma forma completamente diferente, então me sinto até, de certa forma, defasado, porque cada dia, em determinado tipo de situação do meu dia a dia, eu tento enxergar de uma forma mais profunda esse sistema, né? E hoje eu tô um pouco ansioso, né? Porque amanhã vai começar a minha jornada no meu novo emprego. E pelo incrível que pareça, talvez ele tenha um caráter temporário, porque a outra vaga que eu achei que já tinha perdido, do nada, é até como se fosse uma sinfonia, né? Abriu outras 3 vagas, 2 de uma instituição financeira que seria um plano B, e do meu plano A, que era a primeira instituição financeira que eu já tinha prestado. Ela, que eu achei que poderia ter passado em dezembro para começar a vaga em janeiro. Eu achei que essa vaga eu tinha perdido para alguma pessoa, mas parece que deu algum problema na vaga, que ela foi realocada e ela passou a abrir de novo. Então essa vaga, o processo seletivo dela vai até dia 28 desse mês, né? E como eu começo a trabalhar amanhã, dependendo do meu desempenho desse processo seletivo, essa vaga nessa outra empresa, nessa outra instituição financeira, é muito melhor para mim e atende meus objetivos e meu propósito de vida naquilo que eu estou buscando e almejando. Então acredito que essa é uma oportunidade boa se eu acabar passando nessa. Mas como o que eu tenho na mão, o que aconteceu e já se materializou na minha realidade é dessa instituição específica, é claro que agora eu mudei a forma como eu vou estudar, né? Em vez de eu tirar a certificação Ancor, eu vou ter que esperar essas 2 semanas, entender e compreender, porque entre Ancor e o CEA, dependendo de qual área eu for, de fato, se eu passar nessa outra instituição financeira, eu tenho que tirar o CEA até agosto. Mas se eu passar nessa e não passar, quer dizer, nessa instituição financeira que eu quero, que voltou o processo seletivo, se eu não passar nela, eu precisaria tirar Ancor para meu emprego atual, né? Eu sei que preciso dessa certificação. Eu acho que daria para tirar em 2 meses de estudo intensivo. Mas vamos ver o que vai ser. E ontem, nossa, ficou longo o começo do vídeo, eu falei sobre como que é a minha percepção de como que se chega à lealdade, né? Que é através de níveis de consciência, né? Que a gente primeiro tem a empatia, que talvez ela é uma intermediadora, né? Aí você primeiro tem a confiança, depois ela transforma numa fidelidade e passa a virar a lealdade, né? E utilizando um exemplo que ficou um pouco confuso. Pouco não, né? Com certeza. Então, para o meu eu do futuro, hoje eu queria falar um pouco do como se dá a origem da fraternidade, né? Que, na minha perspectiva, também seja por 3 níveis, né? O nível mais básico seria a compaixão. Então, nela, ela seria, então, as 3 seria compaixão, altruísmo e fraternidade. Acho que esse é o título, já tá aí. Então, eu esqueço que quando já se lê o título, já se tem o tema. Eu acho que eu tenho que falar sobre o tema no vídeo, né? Então, voltando ao assunto, compaixão seria o primeiro nível para se realizar e chegar perto da fraternidade, né? Porque ela é num nível individual, um estado emocional. Ela está ligada, claro, à empatia, assim como a confiança e o sentimento de você ter e olhar através da dor do outro e não se mobiliza, né? É só uma ideia conceitual que esteja na mente, né? Então, não exige necessariamente ação. Compaixão todo mundo tem, acredito, a não ser talvez psicopata, né? O sociopata também, agora não sei se eles têm ou não têm. Eu não tenho conhecimento para dizer ou afirmar nem nada do tipo, mas eu entendo essa ideia de compaixão porque eu tenho muito isso dentro de mim. E depois um exemplo seria
você sente lá, compaixão ao ver um morador de rua passando frio ou alguém passando necessidade, só que está longe de você e você às vezes pensa que não há o que ser feito ou que naquilo que lhe convém, na sua perspectiva, na sua realidade, você já fez aquela ajuda, né? Mas no âmbito da compaixão, ela está mais no nível básico, seria um sentimento inicial, né? Você precisa ter um aumento de compaixão para que de fato se torne altruísmo, assim como na ideia de confiança, quanto mais confiança nós vamos tendo de acordo com as nossas relações entre as pessoas, passamos a transformar essa confiança nesse relacionamento em fidelidade. Assim como o sentimento de compaixão associado à empatia, quanto mais compaixão nós cativamos dentro de nós, ele passa a virar, no caso, altruísmo, né? Que o altruísmo ele sai da ideia de concepção, de sentir empatia, ideia de sofrimento com o outro, mas sem ficar apenas na perspectiva. No nível do altruísmo ocorre a mobilização, né? Então ele é um nível ético de forma prática, né? Ele vai além da compaixão, pois ele envolve de certa forma a ação de fato para que possa ajudar, né? Então nesse caso do exemplo, você se sente mobilizado e com compaixão ao ver o morador de rua passando frio, mas beleza, o nível altruísmo seria você se mobilizando ou dando um agasalho, uma coberta para esse morador de rua, né? Então você decide comprar comida para ele, você passa a tomar uma atitude para que essa compaixão seja concretizada e realizada, né? Então chega no nível do altruísmo. E o último nível, quando você cativa muitos níveis, muitas formas de altruísmo com o próximo, você com certeza vai aumentando o seu nível de compaixão com o todo e chega um determinado momento que acredito que talvez se transforma na verdadeira ou que seria a fraternidade, né? Então seria um valor mais amplo, cheio de ações altruístas, então de certa forma está no nível mais acima, então transcende um altruísmo, né, individual e já se manifesta já com uma visão da unidade, né, entre todos os seres humanos, né? Então tem que ter, para chegar no nível de fraternidade, tem que ter muita entrega em nível do altruísmo e tem que ter muita entrega de compaixão, né? Então é uma soma de muita compaixão, é uma soma de muito altruísmo e você chega no nível da fraternidade. Então nesse estágio mais elevado de consciência, não sei se eu posso dizer ética moral ou moral, não depende necessariamente já de vínculos entre as pessoas ou estado emocional, né? Como seria no segundo nível, que seria o nível da alma, né? Separando o nível físico do corpo, que é da alma, e do nível do espírito. Então a fraternidade estaria no nível do espírito, né? Então nesse caso seria mais um compromisso profundo com o bem comum e coletivo, né, de todas as pessoas, né, que se sintam nesse sentimento de dor, né, entre aspas, né, mas pode-se talvez ir para outros níveis de fraternidade, né, e, por exemplo, se mobilizar com o estado de vida da pessoa, ou não necessariamente ele esteja por uma dor, mas é mais comum, talvez só pela dor mesmo, não tinha pensado nisso agora. Mas esse exemplo de nível de fraternidade, como o mesmo exemplo, seria participar ativamente de iniciativa para erradicar de fato a pobreza, não só daquela visão que você está vendo do morador de rua, mas do país e do mundo, ou tudo naquele lugar onde você tem as ferramentas necessárias que lhe compete para que realmente não tenha mais pessoas morando na rua, né? E é a forma como eu enxergo, né, o que é fraternidade. Então, atos fraternos são muito raros também, assim como atos altruístas são muito comuns, e sentimentos e momentos de compaixão são muito comuns, assim como laços de confiança, laços de fidelidade, mas existem talvez poucos laços realmente de lealdade, né? Mas lembrando que a minha mera humilde e insignificante opinião, que hoje um pouquinho dessa compreensão da fraternidade seria entender talvez os caminhos para chegar até ela, né? Que seria através das somas de muito sentimento ou a compaixão, né? De você sentir aquilo pelo outro de fato, né? Esse sentimento de dor, sofrimento, e você se sentir mobilizado e comovido. E a soma de muitos desses sentimentos de compaixão, não no nível ideal do pensamento ou da consciência, mas quando passa a se transformar
em atitude, em nível prático, transforma-se em altruísmo. E o conjunto de muito altruísmo, você tem uma percepção, você sente um propósito profundo de realmente tentar acabar com as ações altruístas de uma forma de um grande projeto, né? Então, a fraternidade em si seria algo mais amplo, associado a um bem, não pontos focais, né, de moradores de ruas, mas potencialmente todos os moradores de rua. E esse é um exemplo, né? E vamos ver como que vai ser essa semana. É tudo novo, né? Muitas coisas novas para aprender. E vai ser interessante essa experiência, ir fazendo os vídeos à noite. E tá dentro do que eu tava esperando, né? Porque eu tava preocupado se eu não conseguisse emprego até março. Eu ia ficar angustiado, mas tá tudo no tempo certo. E isso que tá me dando paz, tranquilidade, serenidade. E eu confio nesse fluxo.